Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast que conecta você com o mercado financeiro, com o mercado de capitais, na voz de quem realmente faz e quem realmente entrega. Aqui a gente vai falar não só do mercado financeiro, de capitais, securitização, mas vamos falar muito de inovação, do mercado 4.0, do que vem o futuro, de muita coisa legal, de muita experiência vivida aqui com os nossos convidados. E hoje aqui eu tenho o prazer de estar aqui comigo, um grande amigo, um grande líder de mercado, o André Trench, o Treasury Director e Partner na PagBank. André, é um prazer, uma satisfação, uma honra ter você aqui com a gente. Pedir que fique à vontade para que você possa aqui dar a tua voz, a tua palavra, a tua visão de mercado, sobre todo esse conceito de tecnologia, fintechs, mercado de capitais, inovação. Nossa, a tua fala inicial, fica à vontade. Legal. Primeiramente, Júnior, um prazer incomensurável estar aqui falando com você nessa iniciativa que você está trazendo aqui para a turma, para o mercado. Acho que agrega muito valor a gente ter essas conversas. Então, primeiro, obrigado pelo convite. O meu nome é André Trench, eu sou diretor de tesouraria e mercado de capitais do PagBank. Falando um pouquinho aqui de mim para a turma me conhecer, eu entrei no mercado financeiro em 2008 para 2009. Trabalhei ali cerca de 10 anos em bancos de investimento, então tive passagem por 3 bancos de investimentos estrangeiros, o Credit Suisse, o Morgan Stanley e o BNP Paribas, sempre nas áreas de controladoria, risco e tesouraria. E chegou um momento ali da minha carreira que eu decidi fazer um revamp, dar um pouco os ares, quis mudar para o mercado de fintechs. Naquele momento eu recebi uma oportunidade para tocar algumas células da tesouraria da Stone, que é uma grande fintech aqui do mercado local antes do IPO. Foi um movimento super positivo. Fiquei lá 3 anos e meio. E depois da Stone eu assumi um outro desafio, basicamente para criar literalmente do zero a tesouraria do Neon. Era o momento que o Banco Neon ele era basicamente um Corban do Banco Votorantim e tinha uma estratégia do Neon se tornar independente, seja no funding, no crédito e operacionalmente. Então foi um movimento realmente super transformador de tirar tudo isso do zero. E após mais ou menos 2 anos lá, eu recebi o desafio para assumir aqui a tesouraria do PagBank, que é onde eu estou há quase cerca de 2 anos. Então, prazer estar aqui falando com todos vocês. E antes aqui da gente entrar nos temas aqui que eu vou debater com o Júnior, só queria fazer um disclaimer, abrindo aspas. Como eu trabalho numa companhia de capital aberto, as informações aqui que eu estou passando são todas públicas. E não necessariamente as minhas opiniões representam as opiniões da empresa que eu trabalho atualmente. Então, obrigado, Júnior. Eu que agradeço, André. Eu queria pegar, começando um pouquinho desse teu movimento que você fez. Trabalhou um grande tempo em 3 grandes bancos internacionais, referências mundiais, que têm por tradição ser bem processuais, formais e trabalhar de uma forma muito do tradicional do mercado, né? São bancos de investimentos e fazem excepcionalmente bem isso. Aí você sai desse conceito e vai para uma fintech disruptiva, tá inovando o mercado brasileiro. E como que foi essa transição para você? Vou sair do mercado tradicional e vou para uma fintech com uma bagagem tradicional, indo para algo que é mutante, né? Muda todo dia, várias vezes ao dia. Boa pergunta. Eu entrei no mercado financeiro muito porque eu gostava do mercado financeiro e tinha aquele sonho de todo jovem de ir para a mesa de negociações, trabalhar ali como trader. Só que o mercado financeiro eu entrei num momento bem ruim, que foi pós 2008, pós-crise financeira, onde o mercado financeiro passou a se tornar muito regulado com as leis de Dodd-Frank, Frank Rule. Os bancos de investimentos passaram a tomar menos risco e serem mais conservadores e atuarem ali como market making. Uhum. E também entrou muitas iniciativas de robotização, que diminuiu muito as cadeiras dos traders. Então, naquele momento, eu me vi num dilema. Aliado ao fato de o banco de investimento te dar uma bagagem grande, mas te deixar super especialista em um tema muito pequeno. Então, ou você fica super especialista em investimento, mas o mercado financeiro tem várias vertentes e saber navegar entre elas, sendo um generalista com um cunho especialista, te dá uma vantagem competitiva para a carreira. Então, olhando essa vertente, eu decidi fazer esse movimento de fintech. Uhum. Foi super produtivo para mim por alguns motivos. Acho que o primeiro, trabalhar em fintechs te dá margem de manobra para você intraempreender. Então eu brinco que o profissional de fintech ele tem que ter um cunho um pouco empreendedor. Apesar de não ser ele o founder, ele tem que gostar de construir coisas.
e muitas delas do zero. Ele também tem que ter um perfil de saber se adaptar, ser flexível, porque toda hora o projeto muda, não é algo mais engessado. É algo, às vezes, de curto prazo, mas que também tende a ser de longo prazo. Ele tem que ser um profissional flexível. E construir coisas do zero, para mim, é o que me brilha o olho. Eu senti que eu entrei no lugar certo, era onde eu tinha que estar, na hora que eu tinha que estar. Movimento, assim, perfeito. E eu brinco que eu aprendi nas fintechs em pouco tempo, muito mais do que eu aprendi em 10 anos em banco. Eu consegui crescer muito rápido dentro da minha carreira por me identificar com esse profissional de growth stage. Então, um banco, geralmente, a empresa tem ciclos de vida, né? Começa ali com uma ideia, seed stage, early growth, growth stage, mature stage. Se a empresa não se reinventa, ela eventualmente entra em decline stage, né? E é comprada ou vendida ou fale. Eu me identifico com um profissional de early growth, growth stage, que é tirar as coisas do zero, construir, intraempreender. Apesar de eu estar numa cadeira executiva, eu me vejo muito mais como um empreendedor do que um executivo. Gosto muito de fazer essas coisas do zero e, não menos importante, as fintechs são muito disruptivas no que tem de tecnologia. Então, um profissional que trabalha em fintech, ele tem que conseguir dialogar e não ser o que eu gosto de chamar de analfabeto tecnológico, e conseguir dialogar com os times de tecnologia para, solicitar as demandas dele de uma forma clara, e 2, conseguir julgar se a demanda que está vindo para ele foi entregue com uma certa qualidade. Né? E, além disso, transitar entre os times de tecnologia, conseguir guiar os times, independente da área, com os profissionais que eu brinco que são os 4.0, que são os têm características tradicionais, por exemplo, em finanças, com um cunho de tecnologia, automação, alavancar o negócio, que ajuda dentro da fintech a reduzir o custo de servir, que é uma vantagem competitiva das fintechs. Então, baixo custo de servir devido ao nível de automação e uso intensivo de tecnologia. Assim, olhando esse contexto, né, você demonstra claramente a tua paixão por fintech, isso que impactou a tua vida, a tua carreira. Tanto que esse movimento fintech do Brasil ele foi bem emblemático, que levou até o próprio Banco Central criar 2 perfis financeiras para viabilizar as fintechs no Brasil, para ficar dentro do arcabouço do Banco Central, que são as CEPs e as SCDs. Mas hoje, muito se fala do número de SCDs no mercado, né? Já se pensa, pô, faz sentido todo esse número de SCDs. Dentro de uma ótica dessa, uma fintech, ela sempre tem 3 pilares, né? Ela vai estar no pilar de inovação, vai resolver uma dor de verdade, problema, vai ter um problema, vai resolver uma dor, e tem que ser apaixonada pelo cliente dela. Senão ela não é uma fintech. Acho que são os 3 pilares principais que caracterizam uma fintech. Só que a tecnologia, ao longo do tempo, você vê as grandes companhias absorvendo, comoditizando e vendendo. Então hoje a tecnologia disruptiva já é um commodity que qualquer banco pode vir e comprar. Não precisa-se mais. Se você a gente estivesse falando há uma década atrás, o banco ter a tecnologia na fintech, tinha que ir lá e adquirir a fintech. Eu acho que boa parte dos empreendedores que montaram suas fintechs tinham esse desejo, né? Eu vou montar para depois vender para um banco, né? Eu lembro até hoje na aceleração que o pessoal falava em fazer fintech porque eu vou quebrar os bancos, né? E totalmente errado, né? Aí a segunda onda falou, não, eu vou vender para um banco a tecnologia. E aí vieram as giant techs e falaram, não, eu vou desenvolver essa porra e vou vender a tecnologia, e os bancos passam a ter isso, né? E isso impactou as fintechs. Como você enxerga o cenário das fintechs no Brasil hoje? Perfeito. Acho que eu vejo, assim, inevitável respondendo essa pergunta, a gente fazer um panorama aqui. Eu quebro as fintechs em alguns grupos. Então, o que eu vejo aqui é o Banco Central atuando lá desde meados do começo de 2010, com as agendas que nasceram BC Hash, depois a agenda BC+, para, disruptar o mercado do ponto de vista de quebrar duopólios, quebrar monopólios, para aumentar a concorrência, por consequência, reduzir preço, para o beneficiário final ser beneficiado, no final as pessoas físicas, foco em pessoa física, mas jurídica também. Então, quebrar essas barreiras de entradas para novos entrantes, para no fim, o beneficiário final ganhar, né, os consumidores, fomentar a economia como. E ele fez esse movimento muito focado ali, que impactou diretamente os adquirentes, com o marco regulatório de pagamento em 2015, a lei 12.865 quebrou o duopólio, vieram novos adquirentes que disruptaram o mercado, e também depois com essas novas licenças que você mencionou, SCD, AIP, Sociedade de Empréstimo a Pessoas, a CEP, por aí vai.
Então eu vejo que esse movimento de fintech ele foi super positivo as of agora. Então até o momento que a gente vê claramente o fruto dessa agenda transformatória do Banco Central em reduções de spread, seja ele o bancário, seja ele o take rate ou net MDR das adquirências pela competição, que beneficiou o público. Mas eu vejo que o mercado neste momento, após 2021, que houve o comentário do fundo Sequoia de que o inverno das fintechs chegou agora aqui para gente, uma escassez de dinheiro e menos fintechs aparecendo ao longo do tempo. Então hoje a gente tem muitas fintechs de fato. Momento atual do mercado, ciclo macroeconômico, eu vejo que está muito favorável a fusões e aquisições, então uma diminuição, consolidação do setor, especialmente dessas pequenas, mas que ainda há espaço para novas. Então assim, o dinheiro ainda existe, mas o playbook das fintechs mudou. Antigamente você tinha uma ideia, um PPT, você levantava 20 milhões de dólares, 15 milhões de dólares fácil. Hoje acho que o playbook está muito mais de growth, crescer a qualquer custo para vamos ser rentável e crescer com rentabilidade. Mas eu ainda vejo muito espaço. E quando você olha em fintechs, a gente focou muito aqui adquirência e banco. Eu vejo que a SUSEP, por exemplo, ela está alguns anos atrasado em relação a Banco Central e CVM. E ela está se movimentando para isso. Ela fez o primeiro sandbox das seguradoras há um tempo atrás. E novas seguradoras estão surgindo para disruptar o mercado de seguros. Então eu vejo que fintechs agora, o movimento que a gente passou há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele está em foco em insurtech, em seguro e healthtech. Eu acho que ali ainda tem muita margem de crescimento, mas nas fintechs também tem, né? Nas financeiras. Eu vejo também não só a health, mas as agritechs também. E ali eu vejo que essa pode ser uma grande alternativa também para o mercado das fintechs. Sem dúvida. O agro tem muita falta de expertise em captação. Você atua hoje na PagBank, que é um exemplo de sucesso. Era que cresceu. Difícil um brasileiro que não conhece a maquininha da PagBank, que não tenha já visto ela amarelinha ali usando. Hoje já tem um papel não só econômico, mas um papel social para muito pequeno empreendedor hoje no mercado brasileiro. Qual que é esse impacto que ela tem? Qual que é esse papel que ela tem? E um pouquinho da tua história lá também. Acho que é inevitável a gente anda para e passo a evolução do PagBank com essa janela de evolução regulatória que a gente comentou. Então, o PagBank, ele foi agora acho que PagBank, antigamente chamava PagSeguro, a marca, foi fundada em 2006, então bem antes dessa agenda regulatória, com foco para atuar de uma forma de processar os pagamentos online para os clientes do Grupo All. Então, ela queria fazer um mimic do modelo do eBay no Brasil. Ela nasceu assim. E aí, em 2013, com o advento do marco regulatório, ela de fato lançou a maquininha primeira, a moderninha, que foi a primeira máquina que podia ser adquirida e não só alugada, com um foco num nicho de cliente muito específico dentro da pirâmide. Então, dentro da adquirência, a gente costuma falar que tem 3 tipos de clientes. O que a gente chama de long tail, que é o nano merchant e o micro merchant. O SMB, que é o small and medium business, e os key accounts, que são as grandes contas. O PagBank, em 2013, estava focado no long tail, que era o microempreendedor e o nanoempreendedor que estava desassistido, o banco não queria atuar com ele, porque ele não era o brilho dos olhos ali dos bancos naquele momento, dava trabalho atuar naquele cliente, não menos importante, ele não tinha linhas de crédito, então ele estava desassistido. Você mesmo disse, essa foi uma dor que a gente viu. Então, a gente escalou o negócio no long tail, cresceu, fez o IPO em 2018, a companhia tem capital aberto lá na New York Stock Exchange, compramos a licença de um banco, começamos a escalar a pirâmide, entrar no SMB e agora um pouco mais nos key accounts. E o momento que a companhia está é um momento de entrar em novos negócios de adquirência para entrar num novo ciclo de growth stage. Então a gente está focando muito no negócio de cross-border payments, no negócio aqui de multi-adquirência e, não menos importante, no banco. A gente fez uma mudança da marca, mudou o nome para PagBank, então PagSeguro não é mais usado como marca, e a gente se posiciona como um banco digital que tem adquirência. Então poucos têm. No Nubank, foco pessoa física, cartão empréstimo pessoal. E aí você pode dar vários exemplos, mas nenhum se posiciona como um banco que tem adquirência. Então, só para você ter ideia de para onde a gente está indo, hoje, mais ou menos 10% da nossa receita vem do negócio de banking, né? Que é o net credit margin, os juros
receita líquida de juros da carteira de crédito mais FIIs de serviço financeiro, 90 vem da adquirência. A ideia é que esses 10 virem 15, 20, Legal. 30 e por aí vai. E a gente começa a diversificar, porque o negócio da adquirência foi tão disruptado que hoje as margens já elas estão mais espremidas. Olhando esse movimento, a gente está entrando em novos mercados, se posicionando como banco digital. Olhando toda essa evolução que vocês fizeram, que realmente é impactante, como uma fintech aqui no Brasil, olhando o mercado brasileiro, quais os principais desafios? Acho que focando um pouco em negócios, vou falar primeiro da adquirência. Então, a adquirência, ela foi disruptada, novos entrantes, e as margens foram bastante diminuídas. Então, quando você compara o negócio brasileiro, que lá atrás, em adquirência, tinha um net take rate, basicamente é a receita que a gente tem com a adquirência dividida pelo TPV, rodava em 5, 6, 7% e hoje está na casa dos 3%, a tendência é que isso diminua. Então, dentro da adquirência, a gente tem alguns desafios que a adquirente atua como viabilizador do varejo. Então, vou dar um exemplo. O Brasil hoje, ele é o segundo maior país com parque de máquinas por habitante, só perdendo para Singapura. E essas máquinas hoje, elas estão se transformando, hardware. Por exemplo, a gente já tem as máquinas que chamam Smart POS, que ela emite nota fiscal, que ela faz integração com vários aplicativos do Android e aplicativos de gestão de estoque e afins. E essa máquina vai ajudar muito as grandes contas. Quando o celular foi inventado, ele foi inventado para fazer ligação. Sim. Hoje o que eu menos uso meu celular é para ligar, eu uso para outras coisas. Então a provocação é, será que a máquina do futuro vai ser usada para outras coisas? E o segundo ponto, como viabilizador, no varejo, onde o adquirente é muito importante, é como você integra as experiências dos lojistas para ela ser não só omnichannel, mas multichannel. Então, exemplo, você foi lá numa loja da Brooksfield, vai comprar uma camisa física no shopping, mas não tem a camisa no estoque. O vendedor chega com um tablet e fala, pô, mas eu tenho no online, quer comprar? Quero, gostei. Você fez o checkout, comprou, pagou no mundo físico. E vai receber em casa. A integração toda do estoque é feita ali na loja e vai receber em casa. Olha o desafio que o adquirente tem para integrar o estoque, split de pagamento e fazer tudo isso. E acho que não menos importante, surgiu aqui nos últimos anos o Tap on Phone, onde você transforma o seu celular em uma máquina. E a transação é capturada pelo celular. Então, o que isso vai impactar? Menos custo com CAPEX para os adquirentes, porque transforma o celular na máquina. Entretanto, ainda tem os desafios de evolução desse método de pagamento. Por exemplo, hoje, para uma transação acima de R$200 no celular, você tem que colocar sua senha. Você colocaria sua senha num celular de um estranho que você está comprando alguma coisa na rua? Então, assim, o celular e o Tap on Phone ajudam o long tail, as máquinas 4.0 ajudam as grandes contas e tem todo esse desafio do varejo da adquirência. E em bancos digitais, para concluir, no negócio de banco, acho que o desafio aqui de todos os bancos é, como você usa a tecnologia para oferecer melhores produtos para o seu cliente de forma a você manter a principalidade dele. Que antigamente, antes do playbook mudar, você via muita fintech rasgando dinheiro em marketing para mostrar um número de conta alta com uma ativação baixa, com um CAC alto. Isso mudou. Não dá para fazer isso mais. A gente não faz isso há um bom tempo, muitos anos. O foco é na rentabilização. Então, como eu ofereço uma gama de cliente para esse cliente manter a transacionalidade comigo e a principalidade? E aqui a tecnologia é muito importante. Open Finance, tecnologia, para você ter os melhores NBAs e NBOs. O Next Best Effort, Next Best Action. Um exemplo, eu tenho ali uma telemetria instalada no seu celular, que você deu um opt-in, e você foi viajar para o Chile no final de semana. Pô, tô vendo que o Júnior está perto de uma estação de esqui. Deixa eu oferecer agora para ele um microseguro contra acidentes, e eu já estou te monitorando de forma a oferecer um produto para você que naquele momento faz sentido. Então isso é muito inteligente, importante. Sim. O Open Finance, para a parte de... Eu sei que tem desafios, mas para a parte de crédito. Então hoje o cliente consegue integrar todas as contas que ele tem no meu aplicativo e eu consigo monitorar, por exemplo, ele tem um investimento que está vencendo amanhã. Pô, mas ele me deve crédito. Me deve alguma parcela aqui. Será que eu consigo cobrar ele bem na hora que estiver vencendo? Porque eu vou conseguir alcançar o cliente num momento propício, ao invés de eu cobrar ele a qualquer momento e ficar com raiva de mim e afins. Eu acho que o uso da tecnologia vai ajudar muitos bancos digitais
Uhum. para manter a principalidade, crosselar produto e crescer o negócio. Acho que esses são os desafios aqui do adquirente e dos bancos digitais. Você acredita que dentro desse contexto todo de inovação, e o Banco Central tem apoiado bastante não só em legislação, mas criar mecanismos para isso, né? Dentro desse contexto, acho que o Pix Crédito vai ser um apoiador? Esse é um tema que gera bastante discussão. Aí a minha visão pessoal aqui. O Pix Crédito, ele é um produto novo que ajuda o cliente que usa de fato o crédito. E não o crédito na modalidade parcelado sem juros, mas de fato necessita de linha de crédito. Entretanto, existem algumas discussões ali do Pix Crédito que pode aumentar o risco, né, para os bancos na ponta final e para os próprios adquirentes. Então, é um produto que está em evolução, mas eu acredito que ele tem um potencial muito grande num futuro de talvez disruptar o cartão de crédito. É algo que ainda está em evolução e tem muito potencial, mas que a gente olha com bastante cautela. A gente não oferece, por exemplo, o PagBank. A gente tem visto um crescimento do Pix Crédito e o Buy Now Pay Later que tem impactado muito fintechs de varejo. Visto muito. E fintechs que realmente estão olhando como melhorar suas margens, né? Porque uma vez que você faz Pix Crédito, você não tem todo um custo de processamento, você não tem a arcabouço de bandeira e a adquirência, leva a uma competitividade maior. Que é um dos pontos de dor das fintechs, né? Melhorar nas margens. Né? No final, no Brasil, a gente viu que as fintechs ganham dinheiro no crédito, né? Historicamente, no que a gente vem acompanhando, a gente vem estruturando operações para fintechs desde 2015, é que o caminho de sucesso delas é ir para um caminho de securitização. Eu tenho uma fintech, eu vou utilizar um parceiro de base ou eu vou comprar minha financeira para bancarizar no crédito, que é onde que eu ganho dinheiro, e aí eu estruturo um veículo de securitização, uma securitizadora ou um FDIC para poder captar ou aportar o próprio capital, seja para escala ou gestão tributária e N estratégias que se tem em volta disso, né? Esse contexto e esse modelo acabou se tornando uma receitinha de bolo, né, das fintechs brasileiras, né? Eu vou ter na ponta a fintech, vou focar no nicho, vou focar no mercado, vou procurar escala ali, vou ter o base, vou ter um FDIC onde eu vou captar, vou pôr o dinheiro e vou fazer o meu processo crescer. E tem funcionado. Tem gerado muita fluidez, muito fluxo de caixa e permitido que essas fintechs possam cada vez mais captar, crescer e ofertar mais crédito, né? Como que foi na tua ótica disso? Vindo do mercado tradicional, indo para fintech, você participou já de projetos de securitização, de FDIC, de N estratégias. Como você enxerga a importância de se unir a estratégia da fintech a uma estratégia de securitização? Eu vejo alguns movimentos. Então, geralmente, quando uma fintech ela é fundada, ela tem ali o Series A ou o Series B, ela vai demandar muito capital próprio para o crescimento, que é o mais caro. A segunda avenida de captação e de escala do negócio é, de fato, a securitização. Então, essas companhias elas acabam entrando em estratégias ou com FDICs ou com SPVs ou SPs, né, que é uma entidade com propósitos especiais ou específicos. Então, esses dois veículos têm alguns contrapontos do ponto de vista de custo, do ponto de vista do bolso que você vai distribuir ele, e também um play fiscal, que é importante, mas eles, no final, atingem o mesmo objetivo. Então, quando uma fintech não quer usar tanto capital próprio, ela acaba atuando nas estratégias de securitização e acessando o mercado de capitais. São veículos muito importantes para viabilizar o negócio. Eu vejo como uma dificuldade nas fintechs que estão começando a fazer o crédito. Acho que o primeiro ponto é você não tem um track history da sua carteira. Então você vai ter que começar montando um FDIC ou uma SPV, aportando capital próprio na cota subordinada, fazendo uma parceria com algum player para ele entrar como cotista sênior numa estratégia que eu chamo de warehouse. Então ele entra com recursos junto com você até o seu produto ganhar a maturidade e ter o track history, para neste momento você levar o seu veículo para uma oferta pública, quando ele estiver um pouco mais maduro. Esse momento geralmente ele leva de 1 mês a 2 anos na média. 2 anos é o tempo para você ter uma maturidade para conseguir fazer uma oferta maior. E aí eu vejo essas estratégias. E elas são muito importantes para as companhias escalarem, se alavancarem e conseguir recursos para crescer a carteira de crédito. Porque o capital próprio é muito oneroso. Outras fintechs, conforme elas vão ficando muito grandes, que é o exemplo, por exemplo, do PagBank, que é uma empresa gigante,
tem, só para vocês terem ideia, quase 18 milhões de clientes ativos, 33 milhões de clientes. Caramba. Nesse momento, eu não vou focar só em mercado de capitais. Eu foco em várias avenidas. Porque quando você olha um negócio mais complexo, como um tesoureiro, acho que banco a gente fala muito, né? O que é importante no banco? Fidúcia. Você não coloca dinheiro num banco que você não confia, você não vai conseguir resgatar. Risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado e risco de capital. Capital regulatório. Então, dentro do negócio do banco, eu consigo captar com produtos que são mais baratos. Entretanto, se eu foco só nesses produtos e eu tenho um evento de estresse, eu não posso fechar as outras portas. Correto. Então, hoje eu abri a porta de mercado de capitais, a gente quer deixar ela aberta e várias outras abertas. Porque assim eu consigo diversificar bolsos, canais, produtos e contrapartes. Acho que quando a companhia chega nesse estágio de maturidade, ela tem que atuar em diversificar o máximo possível o seu funding, as suas captações. Mas num estágio mais inicial, geralmente as empresas focam só no FDIC, que é muito bom. Mas em algum momento ela tem que dar esse pulo de de diversificação. Novembro do ano passado entrou em vigor a 175 da CVM, novembro para dezembro, né? Foi um marco de inovação por 2 grandes pontos, né? A obrigatoriedade do registro de todas as operações dos FDICs, que dá uma visibilidade para o mercado, então isso tende a levar a uma maior competitividade na oferta de crédito. E segundo, a possibilidade de fazer o FDIC varejo, que é o FDIC de multiclasses. Você acha que basicamente é você poder ter um fundo com cada cliente pequeno, poderia ser uma classe com a sua carteira segregada, seu investidor segregado, seu risco segregado. Existem ainda desafios a serem trabalhados e discutidos sobre isso, sobre contábil e tudo mais, mas dentro dessa concepção de poder ter um fundo multiclasse que eu pudesse colocar ali, embarcar várias fintechs menores, você acha que pode ser um caminho para quem está começando, poder diluir custo e escalar, compartilhando o custo, reduzindo toda essa necessidade de uma estrutura grande para um cara que está começando, uma pequena operaçãozinha poder crescer? Sem dúvida, Júnior. Só fazendo um parênteses aqui, eu sou muito sério, um parênteses para descontração, minha especialidade é FDIC, não à toa eu tenho um cachorro que chama FDIC e um que chama Escrow. Então acho que eu gosto bastante do tema aqui. Agora, voltando para sua pergunta, eu acho que com o advento da 175, abriu-se várias oportunidades para os investidores e para as companhias. Então, falando em FDIC, os outros, todos os fundos, não é minha especialidade, mas falando em FDIC, eu acho que a 175 traz o advento da classe e subclasse para segregação patrimonial e ter uma melhor gestão de custos ali também. E essa questão de distribuir para o varejo. Então, por exemplo, eu posso distribuir uma cota do meu FDIC no meu app para o meu cliente comprar o meu próprio risco. Pô, isso é muito bom. Era algo que estava muito limitado para investidor qualificado lá atrás. O que abre um leque novo de captações que, como você mesmo tem um desafio. A gente estava até comentando aqui antes do podcast, acho que um dos principais desafios, além dos contábeis e fiscais, se a cota tiver num valor muito alto, talvez para um investidor pessoa física varejão, fique inacessível o produto para ele. E aí talvez outras estratégias de tokenização para fracionar o ativo vai viabilizar isso para essa pessoa que tem um poder menor de investimento comprar a cota. Mas eu acho que abre um canal que estava fechado. Abre novas possibilidades, é um negócio novo, disruptivo. Eu acho muito positivo para o mercado e para o investidor. E para o investidor pessoa física, acho que o desafio é um pouco entender o produto. As companhias têm que trabalhar para como tornar algo que é um pouco complexo, fácil de ser explicado para essa pessoa. Mas uma vez que esse trabalho é feito, vai abrir um leque de possibilidades muito grande na minha visão. Legal. Só por curiosidade, bom, sou cervejeiro, né? E o meu cachorro chama Brettanomyces, que é uma levedura que destrói qualquer coisa. Deve ser perigoso. Acho que a gente estruturou uma operação junto anos atrás, eu acho que foi muito disruptiva, porque ela mudou, na minha concepção, o jeito que até nós passamos a enxergar um fundo de um emissor de cartão de crédito, né, Trench? Acho que a gente estruturou de 2015 a 2021 os FDICs tradicionais para emissores de cartão, que é tudo que é crédito se bancariza, gera uma CCB sede e depois eu tenho um pagamento baixa, que são as estruturas que hoje todos os demais utilizam.
tratam um fundo de cartão de crédito como um fundo de crédito, né? De um crédito clean, simples. Mas na prática, o cartão de crédito não é desse jeito, né? Eu acho que a experiência com a qual a gente aprendeu muito contigo e com todos que participaram do projeto foi entender essa dinâmica de, pô, não, num fundo de cartão de crédito é vivo, porque eu tenho um CPF que ele compra a todo momento, ele paga a todo momento, ele renegocia a todo momento e o estoque do fundo não pode ser estático, né? Eu acho que esse foi, eu vejo que um dos grandes desafios foi como balancear esse ponto de levar essa experiência de que a fatura do cartão de crédito é algo vivo para dentro de um estoque do fundo, sem que os reguladores do mercado tivessem que se fazer tudo do zero, pudessem se aproveitar o que já tinha sido feito, né? Então esse foi um dos grandes desafios que nós passamos. E hoje se tornou o principal modelo que a gente trabalha, atua e leva para os parceiros, que é permitir mesmo que se crie FDICs de forma extremamente personalizada que reflita a realidade do dia a dia da operação. Você acha que esse tipo de experiência ele impacta no resultado? De vez você ser um FDIC tradicional do arroz de zero CCB, baixo CCB para levar para a realidade, pela tua experiência que você passou, como que você entende a importância desse nível de personalização, de granularidade de controle, de detalhe do que ocorre na carteira do cartão está refletido na carteira do FDIC, que está sendo o principal instrumento de captação? Perfeito. Vou responder essa pergunta, Júnior, que ela é bem profunda e inteligente, em 2 blocos. Tá bom? Acho que até uma dica aqui que eu vou dar para quem Aí, estiver aproveita, quem estiver em finanças, tesouraria. Acho que quando você monta esse tipo de fundo de cartão, FDIC de cartão, acho que um dos desafios é como que você vai gerir a estrutura de capital do fundo. Então, se você vai ceder para dentro do fundo a sua carteira não financiada, que é uma transação, com a financiada, que é o rotativo parcelamento de fatura, isso tem que necessariamente refletir no seu custo de capital. Caso contrário, é melhor você montar um fundo só com a carteira financiada, rotativo e parcelamento de fatura. Legal. Algo que eu aprendi ao longo do tempo. É importante, porque senão você pode estar alavancando o fundo com um custo de funding muito caro. Acho que esse é o primeiro ponto. Se você monta um FDIC e tiver a financiada e não financiada, o seu custo de funding tem que ser menor. Se for só financiada, ele vai ser mais caro porque tem mais risco de crédito. Perfeito. Esse tipo de fundo ele também consome bastante capital próprio, então ele é um fundo que quem monta ele tem que tomar cuidado em como você estrutura ele. E não menos importante, nos pontos que você trouxe, os desafios operacionais desse tipo de fundo são hercúleos. Como você disse, o cliente tem um ciclo de vida. Vai ter que montar todas as regras de negócio do cartão para você conseguir emitir todas as CCBs, baixar a CCB. Quando você baixar, qual é a regra de pagamento para você baixar primeiro? É os juros, é a multa, é a mora? Ele já tem um monte de CCB, qual você baixa primeiro? Isso é um negócio que envolve um uso intensivo de tecnologia para a construção da regra de negócio. E para você também conseguir fazer a emissão e a baixa corretamente. E depois que essa CCB ela é bancarizada e baixada, ela vai ser cedida para dentro do fundo. Você vai ter que ter um controle, uma conciliação muito forte para cruzar a carteira que o fundo adquiriu vis-à-vis a carteira que você tem ou na companhia que você usa como autorizador e credenciador, seja uma DOC, seja uma processadora de cartão da vida. Uma processadora. E você fazer esse cruzamento contra os CADOCs 3040. E aqui tem um desafio gigantesco no que tange regra de negócio, controle e automação. E aí eu acho que é onde vocês evoluíram muito, que eu conheço a EdTrust de muito tempo atrás, e acho que conseguem hoje ajudar aí qualquer player que está pensando em montar esse tipo de... assim, por causa desse projeto que a gente tocou, a gente realmente criou uma reprocessadora de cartão. Foi o desafio que nós fizemos para poder entender esse contexto, né? Porque quando a gente olha regras de baixa de cartão de crédito, é algo insano. Muito complexo. É algo insano, assim. Se você vai para uma regra de baixa de cartão de crédito de varejo, então, que você vai ter produtos de seguro e N outros produtos que o cara compra ali no caixa da loja, ele se torna algo que, assim, e produtos que não podem ser securitizados, né? Que você tem que tirar da sessão e depois na baixa você tem que tirar do pagamento, fazer todo esse split, esse controle. Se torna realmente um grande desafio para todo mundo que está envolvido, né? Não só para
quem está originando, ou quem está gerindo, ou até mesmo a casa de tecnologia que está prestando serviço, fazendo serviço da operação. Quando a gente olha isso, e aí a gente vê todas essas novas tecnologias, né? Você comentou há pouco do processo da tokenização e de usar isso como distribuição. A nossa visão é que, como service de operação, é o nosso papel se antecipar ao mercado para que vocês possam ser criativos na construção dos produtos. Então, a nossa visão como empresa é, se eu não estiver preparado para dar toda a capacidade para os nossos parceiros desenhar o que eles têm em mente, a gente vai estar sempre nos mesmos produtos de crédito. E a história mostra que o que funcionou atrás não vai funcionar agora, né? E com esse mundo VUCA, toda essa evolução, esses ciclos de mudança saíram de gerações para cada 6 anos. Então, a cada 6 anos se transforma todo o processo, a gente tem que mudar todo o conceito de ofertar crédito, trazer o dinheiro de volta e tudo mais. Dentro desse princípio de como vocês enxergam a importância de, estar antenado às novas tecnologias, as tecnologias exponenciais, e aqui não só blockchain, mas IA e todas as outras que estão envolvidas, e a importância de que os prestadores de serviço do ecossistema, que não só o service, porque aí nós estamos falando que para um fundo você tem o service, você tem o gestor, administrador, custodiante, auditor de lastro, registrador e uma porrada de outros que estão envolvidos, estejam preparados não só do ponto de vista de sofisticação do produto, que um produto do cartão de crédito é algo, o FDIC cartão de crédito é algo extremamente sofisticado nesse modelo, mas do ponto de vista de tecnologia, de conhecimento e escala, né? Porque, como você comentou, são 33 milhões de clientes. Então, se você não tiver escala de processamento, você hoje não consegue atender uma operação dessa, né? Então, eu vou focar um pouco primeiro no micro, aí eu vou subindo para a estratégia. Legal. A gente acabou falando um pouco de negócio, bastante de negócio, mas eu vou falar um pouco de tesouraria e finanças. Acho que dentro de finanças, eu gosto muito do que eu chamo dos profissionais de finanças 4.0. Tá. Então você pega bancão, lá atrás era macro, todo mundo programava, usando o Excel. Depois foi abrindo isso para SQL, a gente foi entrando no Python e por aí vai. Então hoje o profissional de finanças tem que ser um cara para se distinguir dos outros, ele tem que ser um cara que entende de finanças, até a técnica toda de conta e de processos, mas ele tem que ser um cara que entende de tech, para ele conseguir automatizar as rotinas dele, para que áreas que são operacionais se transformem em áreas de monitoria. Ao invés de ele gastar o tempo ali, ficar batendo base, tudo está automatizado o máximo possível para que ele atue em monitorias. Puta, você tem uma TV, um dashboard com tudo que está acontecendo, não deu horário, você liga, atua, toma uma ação, e aí você começa a ter um trabalho diferenciado. Não menos importante, quando você faz isso, que já atua na redução do custo de servir, abre espaço para você usar o tempo para ajudar e estar mais próximo do negócio, agregando valor para o negócio em outras coisas. Então eu vejo esse como o futuro do profissional de finanças. Legal. O cara raiz, já era. Tecnologia, seja em tesouraria, base, seja o CFO, acho que esse é o profissional que veio para ficar. E isso envolve ter uma cultura de dados dentro da companhia, senão você não consegue fazer nada também. E aí, olhando na visão mais macro do negócio, eu vejo super importante o uso da tecnologia e da tokenização que você comentou para redução de custo. É algo que pode ser debatido se realmente essa redução existe, mas tem ganhos operacionais, porque hoje o dia a dia do time que opera um fundo, ele é muito penoso. É montar arquivo, envia o arquivo, é arquivo gigante, não vai. Você fazer isso com arquivos que foram tokenizados torna a velocidade de transmissão de informação mais rápido e mais fácil. E também, acho que o principal ponto é na diluição de custos na hora de você eventualmente for distribuir. Porque hoje você vai fazer uma oferta, hoje você vai pagar FII de distribuição, FII de estruturação, FII de sucesso, e dependendo do tipo de operação, você ainda tem garantia firme. Você acaba pagando um valor muito alto que pesa dentro do seu custo all-in. Tokenizar algo na hora de você distribuir um ativo financeiro vai te ajudar sem dúvida na redução do custo de distribuição. Agora, acho que a dicotomia que fica tudo pode ser tokenizado, mas tem coisas que talvez não faça sentido serem tokenizáveis. Sim. Mas eu acho que nas frentes de finanças e
distribuição e alcançar novos bolsos é algo a ser explorado e que ainda, na minha visão, tem muito espaço para crescimento. Eu concordo. Eu acho que assim, a instrução da CVM 88 que regula o processo de você poder fazer uma distribuição pública tokenizada é algo que vem dar margem para muita gente que não tem a necessidade ou o tamanho para se montar um FDIC e captar, mas ele tem um ecossistema que ele consiga distribuir e captar. É um viés muito prático para você fazer isso hoje, tendo a ótica da CVM. Então você continua tendo a ótica da CVM e pode sim ser uma alternativa bem interessante. Pegando esse ponto do profissional de tesouraria, profissional de finanças e olhando o mercado de capitais, gente, você é um especialista em mercado de capitais e tem uma visão grande de tendência, super antenado. Cada vez que eu sento contigo, eu aprendo pra caramba. Como que você vê assim, o papel das fintechs no cenário de inovação no mercado de capitais? Você acha que vão continuar puxando o mercado mesmo, fazendo? Porque assim, no primeiro momento, eles obrigaram os bancos a se transformarem, né? Não tem como falar que não, né? Antigamente, para você abrir a conta do banco, você tinha que ter o banco. Hoje, qualquer bancão você faz a conta digital, não tem como. Alguns com uma experiência melhor, outros não, mas cada um dentro do seu objetivo. Mas foi algo que as fintechs movimentaram e obrigaram a eles a se evoluírem, né? Você acha que isso se mantém acontecendo e vai ser continua como tendência delas sendo essa cortar mato alto e puxar para inovação? Essa pergunta gera muito debate. Essa eu vou até tirar o óculos para responder. Mas eu acho que assim, as fintechs subiram a barra nesse sentido. Lá atrás, muitos anos, os bancos estavam reticentes de não vai dar certo. Mas assim, hoje já virou uma tendência, hoje é algo real. E os bancões, eles estão se movimentando para fazer isso também dentro de casa. Seja mudando cultura, mudando o jeito de trabalhar. Isso é evidente. E não tirando o mérito, eu acho que o grande pulo da resolução de problema foi disruptar o canal. Puta, você tinha que ir na agência, puta de uma buroca, papelada para abrir com demora. A gente tirou a agência, tudo é digital, e ganhou velocidade. Mas, além disso, tem muito espaço ainda. Além disso. Né? Então, acho que a gente, não, de novo, não é um demérito. Foi uma baita sacada, foi uma jogada muito boa. Mas eu acho que o futuro de continuar subindo a barra está em como você vai usar a tecnologia dentro de casa para você ter processos robustos e não ficar escalando, colocando um monte de gente, mas sim colocando inteligência para você ter escalabilidade, ter o custo de servir baixo. E não menos importante, como você vai usar todas essas ferramentas de Open Finance, blockchain e por aí vai, para você crosselar o seu produto, manter a principalidade e conseguir ter as melhores ofertas, os NBOs e NBAs. Legal. E tem um desafio muito grande ainda no Brasil de gestão do risco de fraude. Tem muita coisa para a gente evoluir ainda com o uso de tecnologia para isso. Hoje já existe birô, já existe um monte de coisa, mas a tecnologia pode ser usada como conhecimento para o bem ou para o mal. Sim. E hoje você já tem deepfake, você já tem um monte de coisa com IA que pode, em algum momento, causar um problema. E aí as fintechs tem que evoluir nesse sentido também. Recentemente teve uma fintech que passou um problema muito sério com um grande sacado nesse sentido, né? Fornecedores tiveram as contas fraudadas com deepfake e foram dezenas e dezenas de milhões de reais antecipados por meio de uma fraude, né? Com seus cadastros roubados por alguém que tenha conhecimento aí de deepfake, fazer validações, né? O Brasil costuma dizer que é um celeiro, né? Acho que quando a gente fala de fraude, tem muita... Não vem palavra melhor, mas tem muita malandragem dos fraudadores. Nesse sentido, a gente consegue se antecipar para bloquear esses caras. Eu acho que o Brasil está à frente por ter isso aqui. Sim. Toda hora tem alguém te bombardeando, então você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Nesse sentido, acho que a gente está evoluído em frente a alguns países. Então, só fazendo um contraponto. Eu brinco que a América Latina, ela está pelo menos uns 15 anos atrás da gente. Você pega, por exemplo, o México, menina dos olhos de ouro. O Brasil hoje ele já tem um nível de bancarização alto. Estou com os números sharp aqui, mas é cerca de 80% da população já é bancarizada e cerca de 65% já tem acesso a crédito. Só que você pega os números do México, é horrível. O grosso da pessoa não é bancarizado, não tem crédito, eles usam dinheiro. Então, assim, é um mercado que, se evoluir ao passo que o Brasil evoluiu,
É um brilho no olho. Não à toa o Nubank está indo para lá e vários estão indo para lá. E quando você pega a Colômbia, a Chile e vários outros também. Uhum. Então, acho que tem muitas oportunidades de evolução na América Latina em pagamentos, no mercado de fintechs, em bancos digitais, e eles estão algumas décadas atrás da gente. Sim. E os governos e as autarquias estão se movimentando para autorregular e melhorar. Óbvio que com um pace diferente do brasileiro, mas a gente hoje tem um modelo para exportar para eles. Não tenho dúvida. O Brasil, ele é o 4º país do mundo como early adopters em fintechs, em usuários de fintechs. A gente perde realmente para China, Índia e Inglaterra. Somos o 4º país do mundo que realmente adotou e utiliza as fintechs como o seu banco mesmo tradicional, e muitos brasileiros já não têm mais conta em bancos tradicionais, é só nas fintechs, e tem funcionado muito bem. É que no começo você tinha aquela desconfiança. Eu vou abrir digital, não vou falar com ninguém. Exato, como é que eu vou pra abrir? quem Vão que eu sumir com ligo, meu onde que dinheiro. fica. Exato. Mas acho que isso já passou. Isso realmente foi já vencido, né? E quando a gente olha assim, eu vejo sim essa inovação do Latam, nossa, comparada ao crédito. Mas quando a gente olha o mercado de securitização e olha a ótica da CVM, controle, regulação, acompanhamento, nós estamos não só à frente do Latam, mas até o próprio mercado americano. O nível de controle, de regra e de eficiência que nós temos, ele é muito superior, pelo ponto que realmente a gente tem que prestar atenção para não ser fraudado, né? Eu gosto muito de uma fala do Dr. Luiz Lemos Leite, que é o presidente da ANFAC. Ele fala o seguinte: o factoring no Brasil é o único lugar do mundo que primeiro você olha o cedente, depois o sacado, né? Que o factoring é você faz análise de risco do sacado. Não, no Brasil você faz análise primeiro do cedente para ver se ele não vai te dar o golpe. Depois você analisa o crédito para ver se você vai dar o dinheiro ou não, né? E isso reflete muito a nossa realidade, né? E aí ter um Banco Central e uma CVM tão atuante, eu acho que isso facilita os entrantes, né? Tanto que eu vejo 3 grandes movimentos que, por exemplo, a gente vê, e eu queria a tua opinião, como você enxerga isso, que vai ser algo realmente que veio para ficar, que a gente vê o varejo se tornando banco, você vê as grandes do agronegócio se tornando banco, e o RP Bank, né? O RP se tornando um grande mecanismo para qualquer empresa acesse o banco dentro do RP. Como que você enxerga esses 3 movimentos dentro de um contexto, sendo de uma fintech, tendo toda essa experiência? Como você enxerga essa movimentação? Perfeito. Acho que essa é uma tendência. Então a gente viu vários varejistas se tornando bancos digitais. Uhum. Próprias empresas, por exemplo, Natura, várias outras que se tornaram STDs, que têm licenças para atuar como banco, porque eles viram uma demanda reprimida, viu o cliente já com ele e viu que ele poderia crosselar e escalar o negócio. Eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, que tem vários desafios. Eu acho que o principal desafio, eu acho que para os profissionais que estão ouvindo aqui a gente, que vem de banco, eu vejo como oportunidade. Uhum. Para você construir um banco, você precisa ter gente com know-how de banco. Sim. Caso contrário, pode ser muito arriscado. Então, eu acho que é um movimento que veio para ficar. Ele tem os seus desafios, principalmente quando você fala de crédito. Banco é o que eu te falei, naqueles pilares. Crédito, tem que ter gente que entende de crédito e veio de banco, entende modelagem, de score, cobrança, porque crédito é cobrança. Uhum. Não adianta escalar e não ter régua de cobrança, não ter um processo fluido. E ter uma tesouraria, uma gestão de capital e liquidez forte, com controles, que entenda como funciona esse negócio para gerir o balanço de um banco. Senão você quebra o banco. Sim. Esse é um movimento que veio para ficar, tem seus desafios, tem muitas oportunidades. Uhum. E eu acho que é uma tendência que vai só perdurar e até se aprofundar ao longo do tempo. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que do ponto de vista regulatório você está correto. Está muito evoluído em relação a eles. O que muda em relação a nós é o tamanho do bolso. Não tem nem comparação, que aí né? não tem como. Né? Essa Então, gente pra você ter ideia, para emitir um bonde fora do Brasil, o ticket mínimo é $500 milhões. Não, assim, se a gente parar para analisar, o Brasil está começando a emitir nota comercial agora. Esse mercado, o mercado americano em commercial invoices é de 3,3 trilhões de dólares. É o nosso mercado de cartão de crédito como um todo. Então a gente é incipiente dentro desse contexto, né? Tem muita coisa para a gente ainda trabalhar como margem de crescimento, e realmente eu vejo muita oportunidade do que está sendo feito aqui e para outros lugares e levar essas inovações mesmo, né?
E quando a gente olha essa inovação, a gente falou um pouquinho de tokenização, mas eu queria falar um pouquinho do que está mais hypado, né? Que é IA, né? Então, porque nós temos vários níveis de IA, todo mundo linka muito a questão de IA com chat GPT, e a gente sabe que isso é questão muito incipiente, e usar, que é a generativa que você está ali pro dia a dia, eu acho que vem para facilitar tarefas repetitivas, eu acho que isso é uma tendência natural, vai mudar o emprego de muita gente, mas a IA é muito mais do que isso, né? Quando a gente olha para o mercado financeiro, a IA, quando a gente fala de utilizar a inteligência artificial mesmo, modelos matemáticos para fazer preditividade, análise de crédito mais eficiente, modelos de matemáticos de rentabilidade de escolha de ação, e aí, tem N iniciativas no mundo inteiro. Eu entendo que é algo que tem um grande valor e realmente já está impactando muito mais do que nós imaginamos, né? Muitas vezes a gente fala com as IAs e a gente não tem dimensão hoje do que isso com um WhatsApp de atendimento ou num chat de loja. Se você está com uma pessoa ou uma IA, você já não consegue já diferenciar a fala de um para o outro, né? Você já fica muitas vezes ali conversando normalmente e já tem isso natural. E aí quando a gente já vai afunilando para o mercado financeiro, eu vejo que a parte de usar IA para preditividade, usar IA para criar novos modelos para tomar decisão, são grandes pontos a favor do executivo, né? Que ele não realmente assim, a capacidade dele utilizar uma IA para sintetizar dados, fazer análise mais simples, fazer comparações mais simples, é algo que quem já está utilizando já está tendo um grande benefício. Você entende que olhando aí para o mercado financeiro, qual que é a tua experiência? Como que você utiliza IA? Se você utiliza IA nas coisas do seu dia a dia, contar um pouquinho da tua experiência com isso e como você enxerga isso para a companhia como um todo? Eu tenho uma opinião um pouco, até, eu diria, dura com relação a isso. Eu vejo que no Brasil, eu diria por isso que eu deixei essa pergunta mais pro final. Me deixar em maus lençóis. Mas brincadeiras à parte, eu acho que eu vejo 90% das empresas fazendo parceria com o ChatGPT para automatizar, colocar chatbot para atender cliente. Só para falar que usa IA e falar que... E colocar o carimbo que estou usando, eu não estou para trás. Sim. Quem está usando de fato são poucos. Mas aqui é um universo gigantesco de melhoria que a gente pode fazer. Dando um exemplo dentro de um adquirente. O portador do cartão, ele fez uma transação na minha máquina. Eu consigo saber quanto esse cara gastou, quantas parcelas ele passou, qual a frequência que ele gasta, como ele gasta, qual o behavior dele, o que ele está comprando. Olha a quantidade de informação que eu tenho para conseguir fazer um modelo preditivo do comportamento desse cara. Então, acho que quem usa isso, de fato, com todo o escopo que isso oferece, vai colher frutos. Só que para fazer isso, você tem que ter uma cultura de inovação dentro da sua companhia para você fazer testes, conseguir ter erros controlados, né? Que é o que a gente fala dentro de startup. Eric Rice, POC, MVP e por aí vai. Caso contrário... Faz rápido, testa rápido, erra rápido, corrige rápido. Perfeito. Se não tem essa cultura, errou, punição, muito controle, isso dificilmente você vai conseguir implementar e evoluir, até porque as pessoas vão ter medo de tomar riscos. Acho que eu vejo assim. E no meu dia a dia, eu uso bastante o ChatGPT, uso para sumarizar coisas, pegar respostas, uso nesse sentido. Eu uso muito automação no meu dia a dia, menos IA, e IA eu uso nesse sentido para resumo, leitura de textos, às vezes resumir a cláusula, resumir alguma coisa. No meu dia a dia isso me ajuda nesse sentido. Eu acho que ainda posso usar muito mais dentro do que IA me oferece. E no meu dia a dia eu estou estimulando muito o meu time a usar modelos generativos de inteligência artificial, machine learning, para predições dentro de finanças, dentro da tesouraria. Legal. Isso você já tem várias ferramentas, inclusive no Python. Sendo transparente, eu acho que eu uso menos do que eu deveria usar, mas as empresas têm um ganho gigantesco em usar essas ferramentas. Eu sou uma pessoa que adora os sistemas, né? Então eu procuro estar sempre olhando e tudo mais. A gente procura incentivar toda a companhia a estudar esse tema. E uma curiosidade que a gente percebeu foi: a nossa geração, quando vai pesquisar alguma coisa, quem não tá ligado aí nessa questão de ela procura no Google. Sim. A geração mais nova, ela procura no TikTok. Aí quem tá ligado nessa geração vai pro ChatGPT perguntar, vai pra inteligência artificial perguntar, né? Então a gente vai passar um processo de transformação
de como vai ser consumida a informação e aplicada no dia a dia. E aí requer também, eu vejo que isso requer aí um ponto não de controle, mas de muita inteligência em como utilizar a informação daquilo que chega e como você administra no dia a dia a informação, né? Eu vejo assim, a gente ali, a galera utiliza muito para fazer query, pô, ajuda pra caramba. Código, né? O desenvolvedor ajudar a falar. Agora eu vi outro dia ali, o cara foi fazer livro no ChatGPT e publicou, saiu aquelas coisas assim absurdas, né? Então, são coisas que o mercado vai ter que se adaptar e trabalhar para que o futuro se torne realidade, né? Vejo que a gente tem muita inovação acontecendo no mercado mundialmente falando. E aqui a gente já deu o horário nosso, mas eu queria mais uma última pergunta. Pegando esse ponto de olhando inovação, o futuro, e olhando esse contexto de tanta coisa nova que tem sendo lançado, olhando para o futuro, né? Aí, como que você e a companhia entendem o que vocês imaginam de posição para lançar novos produtos, serviços, ou revolucionar o mercado? O que você pode, até na tua própria opinião, que você entende que seria os grandes motivadores de inovação para o mercado financeiro, ou os grandes produtos que seriam inovadores no mercado financeiro nos próximos anos? Acho que falando um pouco de companhia primeiro, a gente aqui está entrando muito no negócio de cross-border payments, no próprio negócio de banking e o crédito. Uhum. Isso já é público, tudo que eu estou falando está público. A gente está levantando uma licença de um banco de câmbio para conseguir ofertar o câmbio para as nossas empresas do grupo. Legal. Mas este ano especificamente é um ano que a gente está focando em fazer menos lançamentos por ser um ano um pouco mais crítico do ponto de vista macroeconômico. Sim. É um ano que a gente está tomando cuidado, sendo cauteloso. Mas falando no mercado como um todo, passando esse cenário macroeconômico, eleição, essa conturbação que a gente está vivendo no Brasil de curto prazo, eu acho que tem muito espaço ainda para inovação. Mercado de capitais, sem dúvida, tokenização, novas estruturas, tem muita coisa ainda para evoluir o mercado. O mercado de seguros, acho que está no começo, junto com o Health Tech, o InsurTech, Health Tech, acho que é algo muito embrionário ainda. E dentro de bancos digitais usar todas essas ferramentas de tecnologia para manter a principalidade e oferecer o melhor serviço para o cliente. Em investimentos, eu acredito muito no modelo americano, que é o modelo de wealth management. Uhum. Eu não gosto muito do modelo de, vamos vender qualquer coisa para eu ganhar o meu FII e acabou. Veio agora a CVM 179, que vai dar transparência para o cliente dos FIIs que ele está pagando. Uhum. Mas eu acredito que investimento é educação financeira. Eu acredito por tipo do investidor que você está oferecendo em goals-based investment, que é dividir os investimentos dele em pirâmides, para que ele consiga entender o risco e a gente contornar alguns vieses psicológicos, comportamentais, não só otimização de portfólio. Então tem muito para evoluir a parte de investimentos. E essa gama toda de produtos vai ser um basket muito positivo para os bancos digitais. Bom, infelizmente chegamos aqui no nosso horário. André, foi um prazer imenso. Muito obrigado pela tua presença. Aprendi pra caramba contigo, como sempre. Queria agradecer a tua presença. Queria agradecer a todos aqui que estão com a gente acompanhando. Já dando a dica, o próximo vai ser bem legal também. A gente vai trazer no próximo... O próximo tema vai ser o profissional de finanças 4.0. Vai estar totalmente linkado com a tua fala aqui hoje. Novamente agradeço você. Fique à vontade para deixar a tua fala final ao pessoal, tua mensagem. Júnior, primeiro, obrigado pelo convite. Eu falei no começo que é um prazer estar aqui nessa iniciativa com você. Um prazer falar para as pessoas. Eu sou uma pessoa que acredita muito na educação. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, não só tecnologia, mas em tudo na vida. Eu acredito na educação. Sou um cara meio cabeçudo. Fim de semana você me vê lendo norma, tal. Gosto de estudar, não só de executar, de fazer. Mas quem quiser e tiver vontade, me sigam aí no LinkedIn e vamos manter contato. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Trench. Eu queria só deixar para ti no final nossa cervejinha, ID Beer, aí como lembrancinha aí do nosso talk. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado pela presença. Obrigado. Valeu.